Olá a todos, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso. Nesta aula faremos uma revisão sobre a arquitetura ANSYS-Spark e também sobre a independência de dados lógica e independência de dados física. Qual que é o objetivo então dessa arquitetura? Separar o banco de dados físico das aplicações do usuário através de 3 diferentes níveis de esquemas. Considerando que os bancos de dados serão acessados por diferentes perfis de usuários, que são usuários normais, usuários leigos, administradores de dados, analistas de dados, administrador de banco de dados e dentre outros perfis que a gente vai estar trabalhando em uma próxima aula. A ideia é que um banco de dados ele possa ser utilizado por esses diferentes perfis de usuários. Para isso, então, foi criado essa arquitetura ANSYS-Spark justamente para permitir que até aquele usuário leigo em computação ele consiga ter um vislumbre do seu banco de dados. Então, para isso, a gente vai dividir um banco de dados em 3 níveis, que são o nível interno, conceitual e o externo, e em cada um deles, os usuários de perfis diferentes se encaixarão. A gente vai comentar um pouco, então, sobre cada um desses 3 níveis a partir de agora. Primeiramente, o nível interno, que é também chamado de nível físico ou de armazenamento. Ele vai possuir o mais baixo nível de abstração. Então, dessa forma, a gente pode concluir que para trabalhar nesse nível aqui da arquitetura ANSYS-Spark, é necessário ter um perfil de usuário bem específico e com muito conhecimento sobre banco de dados propriamente dito. É esse nível que será trabalhado aqui as consultas de performance de SQL. Vamos trabalhar com tuning, desempenho. Vamos trabalhar com replicação de banco de dados. Então, esse é o nível que trabalha no mais baixo nível de abstração. Portanto, ele requer um conhecimento muito aprofundado de banco de dados, SQL, de desempenho, de performance, replicação, de clustering e por aí vai. E aí ele vai descrever também como os dados estão realmente armazenados. Então, para isso, a gente vai precisar ter um conhecimento muito aprofundado de banco de dados, de SQL, rede de computadores e cluster de computadores também, e por aí vai. Até também sistemas distribuídos, tá certo? Então, o nível interno, geralmente ele é ocupado ali pelo DBA, que é justamente a profissão, o perfil de banco de dados que vai exigir tais competências, competência de desempenho, de tuning, de conhecimento em sistemas distribuídos, rede de computadores, justamente para garantir que toda a infraestrutura necessária de um banco de dados esteja sendo oferecida para suportar os demais níveis da arquitetura ANSYS-Spark, que é o nível conceitual e o nível externo. Tá certo? Então, se tivermos aqui que realizar uma comparação nível interno, geralmente ele é ocupado por um DBA. Temos o nível conceitual, ele tem um nível intermediário de abstração. Ele vai descrever a estrutura de um banco de dados completo sob o ponto de vista do usuário. Então, perceba que aqui a gente já leva em conta um pouco o ponto de vista do usuário. Coisa que nós não levamos no nível interno, até porque o nível interno ele tem uma abstração muito pequena. Para o usuário, ele não vai querer saber se está utilizando o SQL ou não, se está utilizando banco de dados relacional orientado a objetos, se é banco de dados orientado a grafo, se é um banco de dados no SQL ou não. Para ele, nada disso importa, até porque ele não vai ter tal conhecimento para isso. Agora, o nível conceitual, não. Como a gente precisa já descrever a estrutura do banco de dados completa, a gente tem que fazer isso segundo o ponto de vista do usuário. Então, a gente tem que descrever para ele as entidades, os atributos, os relacionamentos e operações e restrições. Até porque, por mais que ele não saiba o que é uma entidade ou não, quando você ir para o próximo nível, que é o nível externo, e você desenhar isso utilizando, por exemplo, um diagrama entidade-relacionamento, que é um diagrama totalmente visual, pode ter certeza que ele vai conseguir entender que aquelas entidades nada mais são do que agrupamentos lógicos que poderão se relacionar com outros agrupamentos lógicos e que pode ter também alguns atributos e características referentes àquele agrupamento lógico. Então, para isso,
como o nível conceitual aqui ele é o segundo nível da arquitetura Spark, ele já está mais próximo do nível externo, ele já precisa levar em consideração aqui o ponto de vista do usuário. Assim também como nós já temos que estar pensando aqui qual é o modelo de dados que vamos utilizar. Se é um modelo de dados orientado a objeto, orientado à rede, hierárquico, ou então um banco de dados orientado à abordagem relacional, que nesse caso é o que a gente colocou aqui, né? Descrição de entidade, atributo, relacionamento, operações e restrições. Então, aqui poderíamos encaixar o perfil do analista de dados, né? Que ele não precisa ter tanto conhecimento a fundo sobre performance, consultas performáticas de SQL, mas ele já precisa ter todo um aparato da estrutura do banco de dados, ele precisa saber utilizar e extrair informações a partir de um banco de dados, e ele também precisa ter um pezinho no negócio, né? Ele precisa ter, de certa forma, um entendimento holístico do funcionamento de negócio do cliente ou do usuário. Então, nesse caso aqui, poderíamos encaixar o analista de dados nesse nível conceitual. E por último, o nível externo, que é totalmente o oposto do nível interno. Ele vai ter o mais alto nível de abstração, e é aqui em que os usuários de aplicações das mais diversas que a gente utiliza atualmente, eles se encaixam, né? Pode ser muito bem o usuário, desde aquele leigo, que não compreende bem a computação, mas ele utiliza a computação para tornar produtivo seus afazeres na internet, ou até mesmo alguém que conhece, mas que ainda assim faz utilização de aplicações recorrentemente no seu dia a dia. Então ele vai descrever aqui o nível externo, a visão da base de dados de um grupo de usuários. Cada visão descreve cada parte de base de dados que um grupo está interessado e esconde o resto da base. Então aqui o ideal é o quê? É que o usuário, né, o usuário final, ele tem apenas uma determinada visualização que lhe interesse. Ele não vai querer saber que está sendo utilizado alguma abordagem de banco de dados, ele não quer saber se está utilizando SQL ou não, se está utilizando consulta performática ou não. O que ele quer é o quê? É que ele quer justamente ter uma visão específica de algo que lhe interesse e de algo que ele vai entender também. Então, nesse caso aqui, a gente costuma desenhar algum diagrama, realizar aqui algum mapeamento para ele, bem visual, para que ele consiga compreender que de fato a solução dele está sendo implementada, está sendo totalmente estruturada dentro do banco de dados que está sendo construído para ele. Então, o nível externo, ele é o oposto do nível interno, ele vai ter o mais alto nível de abstração. E um detalhe importante, né, ele vai descrever a visão da base de dados de um grupo de usuários. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma visão específica do banco de dados. Sobretudo, uma visão que de fato seja importante e que aquele grupo de usuários venha a entender aquela determinada visão. Então aqui a gente tem o gráfico de como que fica isso. Temos aqui iniciando com o esquema interno. Mais uma vez lembrando, o esquema interno ele é o que possui o menor nível de abstração, porque justamente ele vai requerer um conhecimento muito aprofundado de banco de dados. E aí geralmente o perfil de usuário que vai ter essas competências é o perfil de DBA, né, que é o administrador de banco de dados. Logo no meio temos o esquema conceitual, que ele já fica próximo ao esquema externo. Então, nesse caso, ele já leva em consideração o ponto de vista do usuário. Então, aqui, geralmente, quem atua nesse meio termo aqui, neste nível, é o analista de dados. Ele tem tanto um pezinho ali na tecnologia, quanto um pé também no negócio, compreendendo as necessidades do usuário. Por último, temos o terceiro e último nível, que é o nível que demonstra e que tem o maior alto nível de abstração. Nesse caso, os usuários finais, né, usuários de aplicações, farão uso deste nível. E a ideia aqui é justamente que a gente tente aproximar a visão externa que a gente vai passar do banco de dados para algo que eles venham a entender e que de fato venha a ser útil para eles, né? Não vamos passar aqui que tipo de abordagem de banco de dados vamos utilizar, se vamos utilizar uma consulta performática ou não. De fato, o que a gente vai passar para eles é uma informação que seja útil para eles e que eles consigam também entender sem tanta explicação. Então, nesse caso, o nível externo, por isso, ele tem o mais alto nível de abstração.
Perceba que entre o nível interno para o nível conceitual, a gente tem aqui o mapeamento conceitual interno, né? E entre o nível conceitual e externo, a gente tem o mapeamento externo ou mapeamento conceitual. A gente vai comentar um pouco sobre cada um disso agora. Justamente isso se resume na independência de dados. Segundo a arquitetura ANSYS-Spark, a independência de dados é uma habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema no nível mais alto. Então, lembrando, o nível inferior, primeiro nível que nós temos, nível interno, segundo, conceitual, terceiro, externo. A ideia aqui é o quê? É que eu consiga alterar um nível sem modificar o nível superior. Então, nesse caso, a gente vai ter duas independências, que vão se dividir em independência física dos dados e independência lógica dos dados. A independência física dos dados ele vai ocorrer ali entre o nível interno e o nível conceitual, e a independência lógica entre o nível conceitual e o nível externo. Vamos comentar um pouco sobre cada um deles. A independência física nos diz que a gente pode modificar o esquema físico, que na verdade é o nível interno, sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos. Então, nesse caso, em outras palavras, mudanças de esquema interno não afetarão o esquema conceitual ou a esquemas externos. Então, aqui é a independência física. O que eu fizer no nível interno não poderá refletir no esquema de nível superior, que é o nível conceitual e o nível externo. Se eu conseguir isso, eu posso afirmar que, de acordo com a arquitetura ANSYS-Spark, eu consegui atingir a independência física, pois eu modifiquei o nível interno e essa modificação não afetou os níveis superiores, que são exatamente o nível conceitual e o nível externo. Nesse caso, modificações no nível físico são ocasionalmente necessárias para melhorar o desempenho. É justamente aquilo que a gente comentou, né? À medida que o banco de dados ele vai se escalando, ele vai aumentando de tamanho, até pela necessidade de demanda também dos usuários, o DBA ele vai precisar estar melhorando constantemente a performance e o desempenho da base de dados. Mas o grande fato é que, ao ele fazer isso, ele tem que pensar que essas modificações que são feitas no nível interno, que são no nível físico, não poderão afetar os níveis superiores, né? Os altos níveis, como o nível conceitual e o nível externo. E quando isso é conseguido, nós podemos afirmar que atingimos aqui a independência física, pois mudamos o nível interno e essa mudança não teve reflexão no nível conceitual e no nível externo. Já a independência lógica, nós já temos o que? Vamos modificar o esquema conceitual sem a necessidade de reescrever os programas aplicativos. Em outras palavras, modificações no nível conceitual são necessárias quando a estrutura lógica do banco de dados é alterada. E para você alterar a lógica de um banco de dados, ele não é uma alteração tão simples como você realizar uma alteração para melhorar o desempenho ou a performance do teu banco de dados. Então, imagina só que você tem um determinado caso de uso em que você utilizava até então banco de dados relacional, mas à medida que o teu banco de dados ele se escalou muito, você percebe que a abordagem relacional ela não está mais dando conta de gerenciar toda a infraestrutura para suportar os dados que já cresceram bastante. E aí, nesse caso, você pensa então em mudar, em migrar totalmente da base de dados relacional para bancos de dados no SQL. Perceba que não é uma mudança tão simples. E é uma mudança que muitas das vezes vai afetar os níveis superiores, como o nível externo nesse caso. Então é por isso que a gente diz que a independência lógica ela é sempre mais complicada de se atingir do que a independência física, pois ela vai trabalhar com, geralmente, mudanças estruturais e lógicas na base de dados. Um exemplo disso, a adição de um novo tipo de conta ou conta de bolsa de mercado no sistema bancário. Geralmente, quando se realizou ali o mapeamento, né, todo o diagrama de entidade de relacionamento, não se pensou nessa funcionalidade, mas pode ser que um momento ou outro essa funcionalidade seja uma demanda de alguém, de algum gestor, e aí você tenha que incluir isso. Para incluir essa alteração, você vai ter
que precisar mexer em outras partes do seu banco de dados, e aí, com isso, dificilmente você vai conseguir atingir a independência lógica. Então, concluindo aqui, a independência lógica dos dados é mais difícil de ser alcançada do que a independência física, pois os programas são bastante dependentes da estrutura lógica dos dados que eles acessam. Então, aqui resumindo, a gente comentou sobre independência física e lógica. Vimos que a independência física é quando a gente altera o nível interno sem precisar alterar os níveis superiores, que é o conceitual e o externo. E já a independência lógica é quando nós alteramos o nível conceitual e não precisamos alterar o nível superior, no caso, o nível externo. Por último, só para que a gente compreenda tudo o que a gente falou nesta aula, temos aqui novamente os 3 níveis da arquitetura Spark: nível interno, conceitual e o externo. O interno é o que tem o nível de abstração menor, externo, nível de abstração maior, e dentre um nível e outro a gente vai poder atingir ou não a independência, Independência física, no caso, entre o esquema interno e conceitual, e a independência lógica entre o esquema conceitual e o esquema externo. Lembrando, quando você conseguir atingir a independência físico-lógica, é quando você alterar o nível abaixo sem refletir em alterações no nível superior. Então, quando eu altero o esquema interno e não preciso alterar o esquema conceitual, nós dizemos que conseguimos atingir aqui a independência física. Por outro lado, quando eu alterar o esquema conceitual e não precisar alterar o esquema externo, eu digo que eu atingi a independência lógica. E lembrando, mais uma vez também, a independência lógica ela é mais difícil de ser atingida do que a independência física. Tá certo? Concluímos então esta aula neste momento. Te espero na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre os modelos de dados. Até a próxima aula.